Obrigado aí pela presença dos irmãos todos que estão aqui conosco. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo para estudar a palavra deles, né? Ninguém aqui, eu sempre digo isso, gente, nós que não tem nenhum professor, nós somos todos professores e alunos ao mesmo tempo, né? Então aqui nós estudamos a palavra de Deus juntos, com o intuito de aprender e levar, porque dentro desses tempos controlados pela maçonaria, não se pode pregar o evangelho, todos já sabem disso, gente. São partes, só essa partezinha aqui, essa parte você prega, você não pode, e a palavra de Deus ela é completa. E então as pessoas estão dentro dos templos e não conseguem encontrar Jesus. Aí tem uma forma lá de atrair, que é pela prosperidade e outras coisas, e então fica muito distante de Jesus, né? Nós estamos iniciando hoje um estudo do livro de Hebreus, que provavelmente, o autor desta epístola aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, foi o apóstolo Paulo. Escreveu quase todos os livros do Novo Testamento, né? Então, esse homem precioso, que eu digo sempre que Jesus que salvou o apóstolo Paulo, salvou a todos nós, mas ele converteu o apóstolo Paulo. Chegou no ouvido de apóstolo Paulo, ô Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, tornou essa maravilha de homem, e Jesus fez o primeiro processo, que foi a salvação, e o segundo, o povo todos voltando ao judaísmo, esquecendo de Jesus. Aí vem o apóstolo Paulo, vai lá e puxa o povo todo, não, aqui para a palavra, é Jesus que salva. E metendo bronca, aquele estilo amoroso dele, mas com muita autoridade, com muita coragem, muita sabedoria. O apóstolo Paulo chegava, não, ô Gálatas, vocês estão sendo insensatos, vão voltar para aqui. Romanos, o que é isso? Está tudo errado, aqui é Jesus. E para os judeus, para o grego, para o gentio, o apóstolo Paulo, não, vamos voltar aqui para Jesus. É o mesmo que nós fazemos aqui. Aqui nós não pregamos religião, não pregamos nenhuma seita, nós queremos que o povo volte para a Bíblia, volte para Jesus. Não é um novo pacto, a nova aliança, um novo testamento. E as pessoas estão deixando isso de lado, estão perdendo essa coisa preciosa e voltando àquilo que a palavra de Deus avisou, que nos últimos tempos Satanás ia fazer com que os falsos profetas dele levassem as pessoas a desacreditarem do sacrifício contínuo, que foi o sacrifício que Jesus, desde que Jesus morreu, não precisou matar mais ovelha, nem cordeiro, nem bode, nem pomba, mais nada. Um só sacrifício, Hebreus vai dizer, por um só sacrifício nós somos salvos, sacrifício de Jesus. Agora estão regredindo, costurando o véu que Jesus rasgou, botando a arca, aquele templo que Deus não mandou a gente construir agora. Então é muito triste você ver o povo totalmente perdido e a palavra de Deus aí na mão. Então nós vamos pegar aqui, hoje eu vou botar direto aqui na compartilhada a tela, o livro de Hebreus, vamos estudar o primeiro capítulo hoje, não é? Vamos compartilhar aqui. Os irmãos que têm Bíblia podem acompanhar, ou então acompanhem aqui conosco. Está vendo aqui? Ó? Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Está até repetido, eu vou botar aqui, tirar aqui de cima, tá? Economizar espaço. Vamos salvar isso aqui. Deixa eu ver. A tela para cima. Deixa eu botar aqui o notebook para funcionar. Tá bom. Tá. Então, vamos ver aqui. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Nós vamos ver aqui que ele é superior aos anjos e é superior a Israel, é superior a tudo, todas as coisas. Nós falamos no programa de ontem, na introdução, antes do pastor Aragão falar, esse problema que nós vamos estar repetindo aqui,
a adoração da arca. Irmão, está pior do que a adoração de São Jorge, Nossa Senhora, Santo Antônio. As procissões que estão fazendo aí de São Jorge. Então, uma coisa assim terrível, né? Você vê a igreja evangélica a uma idolatria de uma coisa que Deus proibiu, né, se fazer. Então, nós estamos pedindo aos irmãos que tenham consciência disso e nos ajude a levar essa informação, né? Que a arca é um documento vencido. Então, vamos ver com aquela mesma luta que o apóstolo Paulo enfrentou todas essas pessoas querendo voltar ao Antigo Testamento, ao judaísmo, à escravidão, nós estamos lutando hoje. Entendeu? Então, por isso nós estamos mostrando esses livros do Novo Testamento. Aí você chega à conclusão que de Jesus, os discípulos, os apóstolos, estão fazendo com que todas as pessoas voltassem ao cristianismo, voltassem a Jesus. O tempo todo o Novo Testamento combatendo as tradições antigas. É um novo pacto, por isso é um novo pacto, a nova aliança. Então, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. O versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Irmãos, às vezes a pessoa diz, olha, irmão, tive uma revelação, Deus me entregou não sei o quê. Irmão, a maior revelação é Jesus. Os profetas falaram, mas a maior revelação é Jesus, está tudo aqui escrito na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Não porque o irmão tal lá falou, o bispo Macedo mandou fazer a Arca da Aliança. Irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, hoje, as pessoas obedecem o Silas, obedecem o Papa, obedecem o Billy Graham, obedecem o Macedo, obedecem. O que Jesus falou, a palavra não tem mais valor. Não tem mais valor. É a palavra dos homens. E o apóstolo Paulo enfrentava isso naquela época. Então, dessa forma de agir, provavelmente, essa epístola aos Hebreus foi escrita para o apóstolo Paulo. Provavelmente, né? Mas não existe documentação que possa afirmar. Então ele fala que a maior revelação que nós tivemos, Deus já falou pelos profetas Isaías, Jeremias, Amós, Zacarias, todos os outros, mas a maior revelação Deus nos fez foi através do Filho dele. Ele veio aqui, ele não veio como um cachorro, como um porco, como um leão, ou como um elefante, ou um macaco. Ele veio na figura de um homem, no corpo de um homem, para transmitir ao homem a mensagem dele, né? 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Irmãos, olha que coisa interessante e bonita isso que está aqui. Deus nos revelou todas as coisas através do Filho dele e botou o Filho dele como herdeiro. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos 17 diz que o nosso Deus, o Deus desconhecido, ele não habita em templo feito por mãos de homens, e ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. A quem constituiu o herdeiro de tudo, Deus Pai, tornou-se Jesus herdeiro de tudo por quem fez também o mundo. Por isso, no dia do julgamento, quando estivermos à direita, as ovelhas ele dirá, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Porque se nós somos salvos por Jesus, estamos com Jesus, nós somos herdeiros deste mundo, deste novo céu, dessa nova terra. Aí fica os Illuminatis, os banqueiros, os maçons, querendo roubar dos pobres para ficar cada vez mais rico, fazem as guerras, que é o que dá mais dinheiro no mundo, são as guerras. Segundo, são as religiões. E terceiro, o tráfico de droga e armas. Então eles ficam movimentando esse comércio todo para ganhar um montão de dinheiro para comprar o mundo. E Jesus disse que ele ia vender o mundo para alguém? Está lá em Salmo 24:1, do Senhor é o céu ou a terra, a sua plenitude, o mundo que neles há e o que neles habita. Então isso aqui é muito interessante aqui. Essa coisa, porque os Illuminatis vão dominar o mundo, eles estão comprando o mundo, eles vão...
Nada, irmão. Eles estão roubando as empresas, os colégios públicos, as escolas públicas, universidades, as rodovias, e passando tudo para o controle deles, a política, a religião, a justiça. Mas não significa, porque Jesus disse que ia acontecer isso nesses últimos tempos. Mas Deus continua no controle. Então, olha que bonito, né? O Filho de Deus, o Filho dele, Deus constituiu herdeiro de tudo isso, de tudo, herdeiro de tudo. Vou até botar em maiúsculo aqui, para os irmãos entenderem um pouquinho melhor. Deus fez o Filho dele herdeiros de tudo. E nós, como filhos de Deus, né, herdeiros dele, nós herdamos tudo através de Jesus. Então vamos continuar. Isso aqui já é o apóstolo Paulo mostrando para as pessoas lá que quem orienta tudo é Jesus, né? Ele que nos revelou todas essas coisas. Agora nós vamos olhar lá para Jerusalém, para o prefeito de Jerusalém, para o deputado de Jerusalém, para o senador de Jerusalém, vai dizer o que a gente tem que fazer para chegar ao céu. Jesus, gente. Não é porque ele nasceu em Jerusalém, nós vamos idolatrar Israel. Se ele tivesse nascido aqui no Rio de Janeiro, nós vamos idolatrar o Brasil. Agora é toda a caravana para o Brasil, porque você tem que ir lá para o Brasil que nem Meca faz o pessoal que adora Maomé. Tornar uma cidade sagrada. Não, quem é sagrado, quem é santo, é Jesus Cristo. Então o resto é idolatria. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, esse é o nosso Deus. Ele é o importante, é o Senhor do céu e da terra, é o nosso Salvador, ele que purifica os nossos pecados, né? Ele veio mandado por Deus. Meu irmão, tem alguma coisa mais importante do que Jesus? Israel salva alguém? Jerusalém salva alguém? Brasil salva alguém? Estados Unidos salva alguém? Quem salva é Jesus, gente. Nós não temos que idolatrar cidade, nem país, nada disso. Agora, é idolatria Israel. Eu sou descendente judeu, irmão. Eu deveria estar... você está defendendo? Não, irmão. Quem salva o povo? Jesus veio de herança judeu. Mas não é o povo judeu que salva. Muito pelo contrário, eles mataram Jesus. Quem salva é Jesus Cristo. Então não adianta puxar para um outro homem, para uma mulher, para um país ou para um símbolo. A arca não salva. Ela representou no passado a promessa de Deus, que ele ia mandar o Messias. Quando Jesus veio, a arca perdeu o valor. Então vou repetir aqui, ó. Esse Jesus, Filho de Deus, que foi mandado por ele e que governa o mundo, é herdeiro de tudo, e nós somos, por consequência, filhos de Deus, somos herdeiros disso também, o qual, sendo o resplendor da sua glória, quer dizer, o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, Jesus expressa a pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso ele enfrentou Satanás. Está escrito. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então é o nosso Deus que está à destra do Pai. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Ele é muito mais excelente que os anjos. O meu anjo da guarda, o meu anjo não sei o quê. E tem já religiões aí pregando que o anjo salva. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O anjo Jesus. Então, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Para quem o Pai disse isso? Para Jesus. Ele disse isso para mais alguém? Não, só disse isso para o filho. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele será por filho. Então o filho é especial, está no topo da hierarquia do poder de Deus. Não é? Então, aquela coisa, ele mostrando isso, apóstolo Paulo,
Porque o povo estava botando outras coisas no lugar de Jesus. Em vez de ser Jesus a pessoa principal da vida deles, estava sendo Israel, os rituais, a guarda do sábado, a circuncisão, o dízimo. Então, tudo isso estava sendo muito mais importante que Jesus. E, obviamente, o dízimo, a venda dos cordeiros para serem sacrificados, quando Jesus veio, esses caras começaram a morrer de fome. Ele chegava e não tinha mais que vender cordeiro, nem pombinha, e nem fazer mais nenhum sacrifício. Eles ficaram desesperados. Como é que nós vamos viver agora, gente? Jesus veio, é um sacrifício só, um sacrifício contínuo, ninguém precisa mais sacrificar, ninguém nesse negócio de idolatrar o templo. Não é o templo que salva, quem salva é Jesus. Então, olha, preste atenção, irmão, uma coisa linda, como o mesmo problema que o apóstolo Paulo enfrentava lá há 2000 anos, nós estamos enfrentando hoje com a igreja de Cristo aqui. A igreja está totalmente perdida, sem rumo, sem direção. Que ela sabe que Jesus Cristo é a cabeça, mas estão indo para outros lados. Estão procurando outras cabeças. E o apóstolo Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto por Jesus Cristo. Ele está insistindo, olha, o Salvador aqui, o Senhor do céu e da terra, o representante do reino de Deus aqui na terra, o herdeiro de Deus aqui é Jesus Cristo, e ele é por excelência, é o sumo sacerdote. E vocês estão tentando arrumar outro meio de salvação? Você vê que é interessante ele falando isso, né? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Imagina se Jesus estivesse adorando algum anjo. Não, os anjos foram feitos para adoração a Deus. Nós fomos feitos para adoração a Deus. Nós não fomos feitos para ser Deus. Assim como os anjos foram feitos para adorarem a Deus. E os anjos estão ministrando a nosso favor. Os anjos, eles nos ajudam a pregar o Evangelho. Ele diz, olha, Senhor, envia os teus anjos para nos ajudar nessa obra, que eles estão ministrando a nosso favor. Os anjos. Vamos dizer assim, uma força espiritual que Deus nos deu para nos ajudar nessa batalha. Né? Então, quando nós oramos, Senhor, envia os teus anjos, vai abrindo esses caminhos, vai desfazendo a obra do inimigo. Senhor, abençoa a nossa vida, não manda arcanjo Miguel. Isso são todos, vamos dizer, anjos que estão ministrando a nosso favor, mas eles não são deuses. Eles também adoram Jesus Cristo. Entenderam? Não adianta eu adorar o grande arcanjo Miguel. Ele não é Deus. Não adianta eu adorar o anjo Gabriel. Ele não é Deus. E todos esses anjos, ele está dizendo aqui, se até os anjos têm que adorar a Deus, porque a Jesus Cristo. E como é que eu vou adorar outras pessoas? Não pode. Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, né? O cetro é aquele cajado, né? Espécie um cajado que o pastor usa para conduzir o seu rebanho, né? 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Irmão, Jesus não tem outro, é o sumo sacerdote. Não tem anjo maior, não tem homem maior, não tem cidade, não tem país, não tem religião maior. Isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele não falou aqui no versículo acho que 2, que Jesus é herdeiro? Aqui, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Por isso ele diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando for criar o homem, tudo ele dizendo no plural, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fundaste a terra. Aí Satanás vem dizer, não, porque ele vai herdar a terra, porque ele é dono da terra, ele está comprando a terra. Irmão,
Eu não sou dono da terra, eu sou filho do dono, não é? Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolará e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Não é? Então Jesus não passa, ele é eterno. Os homens, tudo passa, morrem e acabou. Mas nós somos, Jesus não acaba. Ele não acabou com a morte dele. E a qual dos anjos disse jamais: assentar-te-á à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo a teus pés. Deus falou isso para Jesus, irmão, não falou isso para mais ninguém. Tá? Ele não disse isso para anjo nenhum, ele só disse isso para Jesus: assenta-te à minha destra, para que ponha a teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, quem é que está nesse lugar lá? Jesus. Quem colocou ele lá? O Deus Pai. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Pois é, então, agora, Deus só existe um, é Jesus. Os anjos, nós não temos o Espírito Santo dentro de nós, ministramos a palavra, não é? Então, isso que a palavra está mostrando aqui, irmãos. Olha, vamos chamar, vamos considerar que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Tá? Que coisa linda. Agora, olha a luta de apóstolo Paulo que eu falei quando ele estava falando aos Gálatas. Tinha 20, 25 anos depois que Jesus tinha morrido, eu já tinha esquecido o sacrifício de Jesus na cruz. Eu já tinha esquecido. Aí o apóstolo Paulo aqui mostrando aos hebreus, né, aos judeus, que não existia sacrifício que pudesse ser maior do que o de Jesus Cristo. Não é? Então, nós estamos fazendo um estudo assim, agora, mudando a nossa estratégia, fazendo um estudo mais rápido, né? Para a gente poder aproveitar um pouco mais até alguma opinião, alguma discussão dos irmãos. E eu fico feliz em saber, irmão, que o que nós estamos fazendo é exatamente o que o apóstolo Paulo fazia há 2000 anos. Exatamente, nós estamos, pessoal, está errado, esse caminho para cá, vem para cá. Ah, vamos usar a arca lá dentro do templo, vamos construir o templo de Salomão. Não, Deus não mandou isso, Jesus é o templo, e no céu não existe outro templo. Acho que é Apocalipse 21, 20 ou 22, 20. O templo é o próprio Senhor. E aqui Jesus, quando eles foram mostrar o templo para ele, lá os discípulos, ele falou: eu sou o templo, esse templo vai cair e vai ser reerguido no terceiro dia. Então a pessoa, em vez de adorar o verdadeiro templo que é Jesus, está adorando aí o templo de tijolo da Igreja Católica, da Batista, da Presbiteriana, da Maranata, da Universal, os templos onde Deus não habita. Então, a inversão total de valores. E nós estamos falando, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai chegar mais adiante, o autor aqui do livro dos Hebreus, mostrando que ele estava voltando todos aqueles ritos judaicos. É o que está acontecendo. As igrejas hoje têm a bandeira de Israel, aquela bandeira dos Iluminados com aquela estrela de 6 pontos. Está lá com a árvore de Natal, com o coelhinho da Páscoa. Aquilo tudo lá contrário ao Novo Testamento, ao Novo Pacto, à Nova Aliança. Aí você fala, mas onde está isso? A Bíblia inteira está cheia disso, o Novo Testamento inteiro alertando sobre isso. Principalmente Jesus e o apóstolo Paulo. Também Pedro, outros apóstolos, mas principalmente Jesus e o apóstolo Paulo. Mostrando às pessoas, gente, olha o que a gente tem aqui. Olha a palavra de Jesus está aqui e vocês estão ouvindo a palavra dos homens, vocês estão seguindo os homens. Jesus é o herdeiro de tudo, é o representante de Deus aqui na terra. Mas o Bispo Macedo é muito rico, é muito próximo, olha a prosperidade. Irmão, quem é rico
é nosso Deus. Ele é dono do céu e da terra. E Ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Ele não é servido por mão de homens. Esse Deus nosso, Ele que é muito rico, Ele que é poderoso. Ele diz, eu que vos dou todas as coisas. Te dou até a respiração e a vida. E todas as coisas. Eu não sou servido por mão de homens. De que necessito eu? Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Entendeu? Deus habita dentro de nós. Então, o que nós temos que valorizar hoje é o amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo. E isso é o que está dentro de nós. É isso que nós estudamos, nós falamos aqui hoje, é sobre o estudo desse livro de Hebreus. Nós vimos hoje o capítulo 1, mas você vai ver que vai ser o tempo todo assim, apóstolo Paulo falando, olha, vão abandonar a escravidão, o Antigo Testamento, vão voltar para o novo pacto, a nova aliança, vão voltar para Jesus Cristo. Quando a comemoração da ceia, que você faz a celebração da ceia, é fazer isto em memória de mim, não é? Em memória de Jesus. O Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança é Jesus. Ele não fala fazer isso em memória da arca, fazer isso em memória do templo, fazer isso em memória do sábado, fazer isso em memória do dízimo, fazer isso em memória do judaísmo. Isso não, fazer isso em memória de mim, para a gente lembrar dele até que ele volte. E eu acho que eu estou conseguindo o objetivo de uma forma sucinta, a gente mostrar que nós estamos caminhando por o mesmo caminho que trilhou o apóstolo Paulo e os discípulos de apóstolo, fazendo com que as pessoas abandonassem a escravidão do Antigo Testamento, o Antigo Pacto, e voltassem para Jesus. Entenderam? Então, é muito importante, nos dias atuais, como nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, estudamos o livro da Carta aos Romanos, aos Gálatas. É muito importante o estudo do Novo Testamento. Você vê que as pessoas estão voltando todo ao Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles fazem as suas profecias referente ao que ia acontecer no Novo Testamento. O que o profeta Isaías fala de Jesus? Ele vai ser maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele profetizando lá no passado o que ia acontecer aqui no Novo Testamento, no novo pacto, na nova aliança, no novo compromisso. Então o povo voltando. Você pode chegar lá no banco com um cheque já vencido, que foi pago, e dizer, olha, eu vim descontar esse cheque aqui. Vai dizer, não, esse cheque já foi pago. Esse cheque aqui não vale mais nada. Você vai chegar diante de Deus com a arca. Não, esse é um cheque vencido, já foi vencido esse documento, não vale mais nada. Ah, mas o que substitui esse documento? Tem um documento novo chamado Jesus Cristo. Esse é o novo pacto, a nova aliança. Não é? Então, por hoje, essa mensagem que a gente deixa aqui para os irmãos, né? Nós vamos fazer uns estudos mais objetivos e, se for preciso, a gente pode aprofundar um pouco mais, mas sem distender muito, sem cansar muito os irmãos. E eu espero que os irmãos leem com calma hoje, quem puder, esse capítulo 1, e na próxima oportunidade, sábado, domingo ou segunda, vamos ver aí o dia que a gente tiver a oportunidade de estar aqui, nós estaremos fazendo o estudo do 2º capítulo. Mas os irmãos vão ver como é isso mesmo, a estratégia, a lógica que Deus salvou, transformou o apóstolo Paulo para dizer, apóstolo Paulo, vai lá, pega aquele povo que está voltando ao judaísmo, voltando àquelas coisas antigas da escravidão, você pega esse povo, faz volver para o meu caminho. É isso que nós estamos fazendo hoje, gente. Se o povo lesse e acompanhasse o Novo Testamento, não estaríamos tão longe de tudo isso. Então, a nossa função hoje é, como Igreja de Cristo, andar dentro do caminho que Jesus ensinou e fazer com que as pessoas voltem para Jesus. Porque era previsto que isso aconteceria. As pessoas iriam se afastar da palavra de Deus e ia voltar e acessar o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo foi Jesus. E um sacrifício há 2000 anos
encerrou todos os outros sacrifícios. Agora estão voltando ao antigo sacrifício. Daqui a pouco tem que matar pombinha, ovelha, bode, cabrito, boi, para pegar o sangue para espargir no altar para Satanás, para o anticristo. Isso não é mais para Deus. Porque o sacrifício de Cristo, ele vai falar em Hebreus, por um só sacrifício nós somos salvos. E uma só vez foi dado ao homem morrer, vindo depois disso o juízo. Então, é isso que nós estamos ensinando e falando. Tá bem, irmãos? Então, eu quero que os irmãos fiquem gravados com isso. Isso tudo que esse sistema religioso está fazendo e acontecendo aí, o bispo Macedo, gente, uma vergonha, gente. A Igreja Católica adorando aqueles ídolos todos, não são nem anjos, nem que fosse anjo, a palavra de Deus proíbe, nós só podemos adorar um, que é Jesus Cristo. E olha quando Jesus estava lá no monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém assim e diz assim: ó Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te abraçar como uma galinha abraça os pintinhos, te proteger, guardar você, Jerusalém, Israel, o povo de Deus, mas tu não quiseste. Ó Jerusalém, que mata e persegue os profetas de Deus. Por que a gente vai idolatrar Israel em vez de adorar Jesus? Se o próprio Jesus disse que o povo de Jerusalém não quis Jesus, eles mataram Jesus. E hoje, se você for ver do povo judeu, que é realmente messiânico, é uma minoria. São poucos judeus, como eu, que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eles continuam perseguindo e matando a Igreja de Cristo, como nós colocamos lá no livro que nós traduzimos, Dissipando as Trevas. Então é isso que nós temos pregado e mostrado para as pessoas no Brasil e no mundo. O perigo que há dentro das religiões. É uma cilada de Satanás dentro de todas as religiões. Ele quer ganhar dinheiro com as religiões e fazer com que todos venham adorar a luz. E para acontecer isso, ele tem que desviar do Novo Testamento, desviar de Jesus. Isso ele está conseguindo. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo brigava. Então nós tivemos essa visão, observamos que as coisas estavam erradas nesse sentido. Então o povo de Deus tem obrigação, não é favor não, de pregar a palavra. E isso está principalmente no Novo Testamento, que é o novo pacto, a nova aliança, o novo sangue. Se eu for viver tudo que tem no Antigo Testamento, irmão, é olho por olho, dente por dente. Matou, tem que matar. Não é? Então, não é assim. Nós vivemos agora pela lei da graça, o amor. Deus mandou amar o nosso próximo como a nós mesmos, e muito mais do que isso, amar os nossos inimigos. Entendeu? É muito mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Mandou amar até os nossos inimigos. Então é muito difícil, irmão, ser cristão. Ser religioso é fácil. E a religião maçonaria controla todas as religiões. E lembrando que dia 20 de agosto é o dia que eles comemoram o dia dos maçons. Que os irmãos orem para Deus abrir a mente e o coração deles, para eles reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o que adianta o poderio econômico das guerras, do tráfico de droga, das religiões, eles ganham todo esse dinheiro. O que vale isso? Jesus pergunta. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que nós estamos pregando para os maçons. E é muito claro que acima do grau 33 é explícito. Lúcifer é Deus. Acima do grau 30, 31, 32, 33. 95% dos maçons ficam no grau 1, 2 e 3, que é o de aprendiz, de companheiro e de mestre. E não sabe nada de maçonaria e muito menos das coisas de Deus. Então são pessoas que Satanás está preparando para o inferno. E há 20 anos Deus me levantou para brigar por essas almas, para ganhá-los para Jesus. Porque você vê, a maçonaria é um poder judaico-maçônico, os rituais deles são todos relacionados a essas coisas do judaísmo, principalmente os sionistas,
que nem judeus são falsos judeus. De Apocalipse 2:9 a Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás. E estes da sinagoga de Satanás estão controlando todas as religiões, transformando todas as religiões em sinagogas de Satanás. Por isso Deus não habita em templos feitos por mão de homem, gente. Então, essa é a advertência que Jesus fez, que revelou a João, e que a Paulo está ligando. Está esse povo da universal todo indo para o inferno, gente. Está tudo ali. Então a Bíblia tem que rasgar a Bíblia. A Bíblia está errada, então. O Bispo Macedo está certo, a Bíblia, porque são totalmente incompatíveis. Totalmente incompatíveis. Eu repito, porque nós somos o único que descobrimos e pregamos esse versículo de Jeremias 3,16. Deus disse: nunca mais farás outra arca, nunca mais, depois que Jesus nascer, depois que essa arca der o seu fruto da sua promessa, que é Jesus, nunca mais chamarás essa arca de arca do Senhor. Hoje ela é arca do anticristo, que ele vai usar essa arca para botar no templo, que é o maior sonho da maçonaria, reconstruir esse templo de Salomão, que o Bispo Macedo fez aqui, mas será reconstruído lá em Jerusalém, como está na Bíblia. Então, o anticristo vai se assentar nele. O Bispo Macedo aqui é um protótipo do anticristo. Ele está doido para ser o anticristo, mas nem para isso ele presta. Então, o anticristo vai reinar lá em Jerusalém, nesse tempo. Vai estar a arca lá, vai estar o véu, né? Por isso Jesus rasgou o véu, nós falamos direto com o Pai. Você não tem que falar para o sacerdote nenhum. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E se essa conversa fiada dizer que o Bispo Macedo é o sumo sacerdote, toma vergonha na cara, gente. Esses falsos profetas lá da Universal chamando esse nome de sumo sacerdote é blasfêmia contra Jesus. E é blasfêmia a arca. Você está dizendo Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Esse judaísmo todo, isso é uma afronta. Isso está tão assim longe da palavra de Deus, da salvação de Jesus Cristo, milhões de anos longe da Bíblia. E o povo da Universal analfabeto não sabe ler a Bíblia. Aí vocês querem ouvir a voz de um ou a voz de Deus? Então é isso que o apóstolo Paulo pregava. Isso que nós temos pregado. Não é? É a palavra de Deus. Aqui nós não inventamos, nós não criamos nada. E o que nós queremos como maçom, se tem a Bíblia lá em cima da loja dele, abre a Bíblia e lê. Então, gente, é só abrir e ler. Que coisa difícil, está aqui. Eu mostro, a Bíblia tem 20 versículos mostrando que os construtores, esses do poder judaico maçônico invencível, esse da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são sionistas, a palavra de Deus diz que estes construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra principal de esquina e angular. Eu mostro no livro Dissipando as Trevas que eles mataram Jesus, os discípulos e os apóstolos. Eles mataram. Está lá. A mesma sociedade secreta do rei Herodes Agripa. Agora nós vamos idolatrar esses assassinos de Jesus? Quem são esses que foram contra Jesus? São o anticristo. Anti é um prefixo, acho que é latim ou grego, significa anti é contra. Anticristo é contra Cristo. O que o Bispo Macedo está fazendo é justamente a obra do anticristo, contra Cristo. E o sistema religioso de forma geral, mas o Bispo Macedo já está saindo na frente, ele está doido para encontrar Satanás, para se materializar ali. Ele não está esperando ele se manifestar lá no templo de Jerusalém, já construiu aqui. Por isso que eu escrevi o anticristo mais cedo. Ele está querendo que o anticristo volte logo, o Bispo Macedo. Por isso que eu escrevi há uns 20 anos esse artigo, o anticristo mais cedo, mostrando que tudo isso que está aí ia acontecer. Quando eles começaram botando a arca no altar. A má intenção deles já estava programada. E usando sempre lá na frente do templo. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso eles são falsos profetas. Se eles colocassem assim, o anticristo é o Senhor, eu diria assim, eles são profetas do anticristo. Mas como eles colocam na frente, Jesus Cristo é o Senhor, eu digo que eles são falsos profetas. Eles são os falsos profetas. Porque eles põem na frente que são de Jesus e lá dentro fazem a obra do anticristo. Por isso que Jesus disse que nesses últimos tempos não existiriam muitos profetas do anticristo. Ele não falou isso. Ele falou que existiriam muitos falsos profetas e que muitos viriam em nome dele.
Seria fácil da gente sair fora. Ó, aqui nós somos a Igreja Universal do Reino do Anticristo. Pronto. Aí seria fácil. Esse pessoal é do reino. Mas eles são falsos profetas. E a palavra de Deus em profeta Daniel mostra como é que eles vão dominar o mundo. Daniel 11, acho que 25. Ele virá escondidamente, secretamente, e vai dominar o mundo pelo engano. O engano é uma virtude é um malefício do anticristo. Entenderam? Que o apóstolo Paulo lutou tanto o tempo todo nas cartas que eles escreviam, condenando, evangelizando os judeus. Só vocês têm que abandonar, quem salva é Jesus. Jesus é um descendente judeu, mas Jesus não praticava o judaísmo. Ele veio e quebrou todos aqueles rituais todos. Jesus se cura no sábado. Jesus, seus discípulos não lavam as mãos. Ele foi, enfrentou todos eles. Chegou um momento que Jesus disse 2 vezes para ele, os fariseus e os saduceus: vós tendes por pai a Satanás. Vocês por fora são branquinhos, parecem perfeitos, maravilhosos, aparecem na mídia, na televisão, nas revistas, todos aí, como aqueles anjos, né? Jesus disse para eles: olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são todos limpinhos, mas por dentro vocês são podres, cheiram mal. No seu lado secreto de vocês, são podres. Entendeu? Cheiram morte. Então nós vamos encerrar aqui, dentro do nosso previsto aqui, já são 23h15, uns estudos mais sucintos, sem prolongar muito e cansar os irmãos, e o restante aqui os irmãos vão ver que o tempo todo o Novo Testamento é isso, denunciando a escravidão antiga e fazendo as pessoas voltarem para Jesus. E hoje todo o sistema religioso está fazendo as pessoas voltarem para o judaísmo, para o paganismo, para a idolatria, para aquela servidão antiga, aquela escravidão antiga. Entenderam a importância de ler e praticar o Novo Testamento? Né? Não dá pena encerrar, que nós estamos com uma audiência muito grande, muitas pessoas conectadas com a gente, mas nós vamos procurar fazer os programas um pouquinho menores. Né? Igual hoje já entregamos aqui em menos de 1 hora. Vamos ver se a gente começa às 22 para terminar às 23. Hoje já são 23h16. Né? E graças a Deus foi um bom estudo. Cheguei cansado, pessoal, acho que não vou conseguir fazer o estudo, mas preparei aqui as coisas rapidinho, né? E eu fiquei orando já há um mês, por aí, falando: Senhor, eu quero fazer um estudo de Hebreus. Aí me veio à cabeça vários estudos, aí até hoje eu estava em dúvida: Senhor, o que eu devo fazer? Devo estudar sobre isso, mais sobre seitas, heresias. E Deus foi confirmando. Hoje passei o dia inteiro orando no trânsito, engarrafado. Eu gastei 2 horas hoje no trânsito para voltar. O Senhor, o que nós vamos estudar hoje? Fala. E aqui em casa chegou o tempo todo, nós vamos estudar Hebreus. Então tenho certeza da importância, da necessidade desse estudo, para mim e para vocês, para alertar vocês que o sistema religioso está levando você ao Antigo Testamento, à escravidão. E Jesus te leva você para a verdade, para a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste atenção. Todos os sistemas religiosos são controlados pela a religião principal, que é a maçonaria, e todos eles estão cambando para o judaísmo. Essa sinagoga de Satanás, esses sionistas que se dizem judeus e não são, e pertencem à sinagoga de Satanás. Então nós estamos pregando exatamente 100% bíblico. Nós estamos pregando aqui 100% dentro da Bíblia, seguindo as mesmas formas que o apóstolo Paulo usava para pregar, as mesmas formas que Jesus usava e os apóstolos discípulos. Nós estamos trilhando no mesmo caminho, do mesmo jeito, da mesma forma, às vezes rude, mas forte. Eu encontrei até um versículo hoje, onde é que estava falando, eu marquei, está na outra Bíblia, né? Eu li tantas coisas, deixa eu ver se está aqui nessa. Aqui, em Hebreus, mais adiante, né? Que eu estava lendo o livro de Hebreus, de novo, encontrei uns versículos bonitos, depois a gente vai ler aqui junto. São 13 capítulos.
Rapidamente a gente vai ler isso. Tá bom? Então, eu agradeço a Deus o privilégio de conhecer um livro tão bonito desse, o livro de Hebreus, feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta informação, para que você não se perca, para que você não erre o caminho da salvação. Que coisa preciosa. Se não existisse esse livro de Hebreus, nós íamos ler o quê? O horóscopo de João, o horóscopo tarô de Apóstolo Paulo. Para com isso, gente. O ritual maçônico do Saulo. Não, nós temos a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o novo pacto, a nova aliança. A gente está querendo procurar porcaria para ler, gente. Para com isso. Vamos voltar para isso aqui, o original, o texto original da palavra de Deus, gente. Vamos botar o restante, joga tudo no lixo. A Bíblia, a palavra. Não é? Então, isso que eu quero que os irmãos prestem atenção, o que está acontecendo nos tempos. Se você tiver algum fato, pode até mencionar aqui. O que eu acho mais gritante no momento, agora o bispo Macedo está botando aquela arca, aquele povo cego, caminhando que nem a Igreja Católica, aquela idolatria que o Jeremias denunciava, Isaías, fazendo procissão, chorando, se emocionando, com uma coisa que Deus disse: nunca mais chamarás esta arca da arca do Senhor, depois que ela der o seu fruto, a sua promessa, que é Jesus. Irmão, como pode ter gente ignorante no mundo? Como pode ter gente preguiçosa que não tem coragem de ler um versículo na Bíblia, Jeremias 3,16? Irmão, estou pensando em arrecadar um dinheiro aí e botar outdoor no Brasil inteiro. Pedir os irmãos de São Paulo para fazer uma caixinha do Rio de Janeiro e botar esse versículo de Jeremias 3,16 no Brasil inteiro, para tirar a máscara desse povo da Universal, irmão. Mostrar que eles são do anticristo. Não tem nada a ver com Jesus. Para alertar todo o sistema religioso, irmão. Isso é uma coisa assim vergonhosa, grosseira, um erro grosseiro, e não perceberam. Porque Jesus disse: vai ser assim, ó, muitos viriam em meu nome, existiram muitos falsos profetas, e não perceberam. Eu não perceberam. Pelo amor de Deus, não percebeu uma coisa escancarada dessa? Eu fico desesperado aqui. Tá bom? Então, vamos pegar essa observação de Deus, de apóstolo Paulo. Olha, a audiência continua aumentando, mais gente conectada. Mas, irmão, eu convido todos vocês que estão aqui conosco, pode até rever o programa, coloque o link para os outros, irmão, mas são coisas muito sérias que Deus tem mostrado. E eu tenho tido o privilégio, irmão, de ser sacrificado. Irmão, quanto Satanás me odeia. Quanto Satanás tentou destruir a minha vida, me matar, me envenenar, me envergonhar, me levar para o hospício, tentar me matar, me botar na cadeia, porque Satanás sabe que eu incomodo ele. Eu vou incomodar enquanto eu viver, que eu vou viver para servir o Senhor Jesus e vou viver para desfazer as obras do diabo. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Não me interessa. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, vamos desfazer isso. Uma vergonha. Usando o nome de Jesus, todo o sistema religioso, para ensinar a obra do diabo para as pessoas. E está todo mundo calado. Olha, irmão, o criminoso tem 3 formas de praticar o crime. Por prática direta do crime, por omissão e por conivência. Qual a forma de crime que você está participando contra Jesus? Você está sendo omisso na obra de Jesus? Você está sendo conivente com as obras dos falsos profetas aí? Você está sustentando a obra dos falsos profetas? E você também está ajudando a voltar à escravidão do Antigo Testamento? Para com isso, irmão. Isso é inferno. Isso não tem perdão. É você estar negando Jesus Cristo. 1 João 4, né? Versículo 3 e 4 diz: quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. Esse é o anticristo, o espírito do anticristo. Então você põe a arca da aliança, você está voltando no Antigo Testamento, você está negando Jesus. O novo pacto é a nova aliança. Então, um grande abraço para vocês, irmãos. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E não se venda, irmão. Não se venda e não se compra. É mau caráter todo quem tenta comprar uma pessoa e o que compra, e o que se vende. Todos são mau caráter.
porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ninguém pode pagar um preço precioso que Deus pagou, entregou o Filho dele por você, para que você fosse precioso, valoroso. Não se venda por uma arca, por um dízimo, por uma oferta, por um homem, por uma mulher, por um apartamento, por uma casa, por um negócio. Não se venda por nada, porque você foi comprado por um preço muito alto. O seu preço é o sangue de Jesus. Nem Satanás, nem o mundo inteiro pode pagar o preço que você vale. Só Jesus. Então, volte para Jesus. Nenhuma religião pode pagar o preço que Jesus pagou por você. Nem toda a Igreja Universal pode comprar uma alma. Porque não vale uma alma. Nem o mundo inteiro vale uma alma. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ninguém mais pode pagar um preço maior do que esse. Então se valorize. Volte para Jesus. O que Ele pede de você? Um coração quebrantado. Seja digno de ser o templo do Espírito Santo. Isso aqui é para o Espírito Santo morar, irmão. O resto é o resto. Não interessa. Entendeu? Um grande abraço a você. Conto com as suas orações, irmão, com a tua fé, com o teu compromisso com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus guarde e proteja todos esses crentes sinceros, irmão. Eu encontro as pessoas aí na rua, irmão. Isso tem me emocionado. Hoje, de novo, o senhor doutor Pedrosa, puxa, doutor, como a tua palavra, eu digo, não é a minha palavra não, irmão, é a palavra de Deus, tem mudado a minha vida, como o senhor tem mudado a história do Brasil, vem falar, o Evangelho está voltando a ser estudado o Evangelho. Meu irmão, é de emocionar, dá a impressão que eu inventei a Bíblia, dá a impressão que eu escrevi a Bíblia, quando as pessoas falam, meu irmão, existe há quantos mil anos, só que as pessoas não praticam o estudo da palavra. Então, fico muito feliz pelos crentes sinceros que existem no Brasil. Eu estou disposto, irmão, pode prestar atenção, pela quarta, quinta vez que já tentaram contra a minha vida, estou disposto a entregar minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nunca fui, não sou covarde, nunca serei. Isso aqui é para ser sacrificado para a honra e glória do Senhor. Isso aqui só vai descansar quando o meu Deus, meu Senhor, dizer, meu servo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vem que eu estou te esperando. Aí então eu vou terminar a minha obra. Enquanto Jesus me der vida, Satanás vai ter problema aqui na terra. Que eu vou me levantar em nome de Jesus. Mesmo que todos desistam. Mas eu quero ser o último. Nem que seja o último. A perseverar na palavra do Senhor. Porque o Brasil precisa do evangelho autêntico, genuíno, verdadeiro. Religião pode acabar todas. Nenhuma delas faz falta para o reino de Deus. Mas precisa de templos do Espírito Santo. Deus precisa no Brasil ter templos do Espírito Santo. Então eu agradeço a vocês. E terminando exatamente agora, estiquei um pouquinho até chegar 1 hora de programa. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Você é muito precioso para Jesus e também para mim. Eu te valorizo, eu te amo e reconheço a grandeza que você é. Um grande abraço em todos e fiquem na paz do Senhor. Até o próximo programa ou até o Senhor Jesus.